cientista de dados é um profissional tão procurado no mercado e será ainda mais no futuro. É o que você descobre nesse episódio. Primeira jornada. Salve, salve, eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Saber analisar e interpretar dados é uma skill altamente valorizada no mercado de trabalho. Não é por acaso que o profissional da área de ciência de dados é tão disputado pelas empresas. Mas quais serão as oportunidades e desafios dessa profissão nos próximos anos? Sobre isso, eu converso com Flávio Marques Azevedo, coordenador da graduação em Ciências de Dados e Negócios da SPM. Seja muito bem-vindo novamente à Primeira Jornada, Flávio. Muito grato, Zá, pelo convite. Estou aqui à disposição para responder todas as suas perguntas. Então vamos começar, Flávio, falando sobre a área de Ciência de Dados e Negócio. Por que ela está crescendo tanto, está sendo uma área tão procurada nos últimos anos? Bom, a gente tem a questão de geração dos dados que, em grande escala, começaram a ser gerados, desde dispositivos envolvendo a internet das coisas, até essa questão de dados que vêm das redes sociais. A explosão aconteceu, somado a isso, tem o advento da inteligência artificial, que ela é antiga, temos 69 anos de inteligência artificial, mas só agora a IA veio com tudo por causa justamente dos dados. Se eu tenho inteligência artificial, tenho os dados, a partir daí eu começo a tirar insights a partir deles. Então a ciência de dados seria uma área de atuação em que eu vou unir a utilização dos dados com aplicações de técnicas de inteligência artificial, e hoje a gente tem esse profissional de mercado chamado cientista de dados que vai saber explorar os melhores modelos de IA para tirar as decisões ou tomar as decisões de forma mais assertiva como a gente tem hoje. Muito legal, acho que é importantíssimo a gente entender que essa área está crescendo tanto porque a gente tem dados e dados sendo gerados constantemente, né? E Flávio, quais são as tendências para o futuro dessa profissão? Assim, você acha que tem algum segmento novo ou um novo ramo de atuação específico que está surgindo? A gente, além da ciência de dados, que leva a gente necessitar de um cientista de dados, a gente tem o outro lado, que é a parte de engenharia de dados, em que tudo que está na linha de frente, né, que o cientista de dados vai atuar, esses dados precisam ser armazenados, precisa haver uma preparação deles, e aí entra o engenheiro de dados. Então, para que o cientista de dados trabalhe, eu preciso de um engenheiro de dados, sem sombra de dúvidas. É um grande profissional hoje. Além dos dois, como a gente trata muito de inteligência artificial, principalmente a generativa, a gente precisa de um tipo de profissional que vai saber perguntar para a inteligência artificial para ter um resultado mais assertivo, que seria um engenheiro de prompt. Seria um profissional que domine línguas, porque ele precisa saber perguntar, e a partir do momento que ele conheça dessa parte de qual é o bom resultado, o resultado profissional de uma IA, ele realmente vai ter um lugar em destaque no mercado. E, por último, eu vejo um profissional que seria um detetive de dados. Por que o detetive de dados? Um profissional que vai começar a investigar pontos de vulnerabilidade, entrar nessa questão de, legal, eu estou trabalhando muito com dados, estou usando inteligência artificial, mas e os pontos de vulnerabilidade para eu entender se aquilo que está acontecendo vai abrir um espaço ou uma brecha dentro da minha empresa? Então, eu vou precisar de alguém que trabalhe muito com a parte de segurança dos dados. E detetive de dados é um nome que a gente tem encontrado por aí. Muito legal, gente. Tem muita coisa, muita possibilidade surgindo a todo momento nessa área, dá para sentir, né? E Flávio, pensando um pouquinho com relação à automação, à inteligência artificial que você citou aqui, você acha que a inteligência artificial pode substituir o trabalho do cientista de dados, da cientista de dados, ou pelo contrário, como você falou, né? Quem vai criar os prompts, quem vai ser esse detetive de dados, essas ferramentas elas ampliam, inclusive, as possibilidades para esses profissionais? Eu vou muito na linha de que a tecnologia é uma extensão do ser humano, eu vou muito na linha do transhumanismo. Então, a tecnologia está para nos ajudar. A gente vai conseguir realizar um trabalho mais rápido, então a automatização, sem sombra de dúvidas, vai acontecer, mas o fator humano precisa ainda ser um ponto importante, porque é o ser humano que vai tomar a decisão, baseado naquilo que é apresentado por uma inteligência artificial. Então, eu não vejo essa questão de substituição, e sim aliado. É claro, eu vou ter uma diminuição da quantidade de profissionais e que vão fazer uma determinada tarefa, isso sim, mas por outro lado, eu não vou delegar para a inteligência artificial tomar a decisão no meu lugar. Se eu fizer isso, eu vou correr o risco de algo muito sério acontecer, de tomar uma decisão que absolutamente não deveria ser tomada, porque a inteligência artificial não pode definir ou decidir aquilo que ela simplesmente colocar. Isso é bastante importante também. Então, ela vai ser mais uma aliada do que substituir o profissional.
Eu acho sempre bom a gente reiterar esse ponto de que o ser humano é fundamental dentro desse processo, né, Flávio? Do processo de escolha, do processo de questionamento. Então, a gente precisa muito lembrar que a inteligência artificial é uma ferramenta e não vai direcionar a sociedade, né? Sim, a gente não pode delegar para a IA, a gente não tem hoje. Muitos pensam, né? Nossa, a inteligência artificial, principalmente a generativa, ela vai tomar o lugar do ser humano, muito naquela linha do Exterminador do Futuro, da Skynet. Muitos ficam com medo com relação a isso. Hoje não é possível. Sistemas que tenham autoconsciência não existem ainda. Então, essa preocupação, ela precisa ser deixada de lado. A gente precisa se preocupar em dar oportunidade para as pessoas poderem migrar de alguma posição que é mais fácil de você trocar por uma IA, por uma outra que envolva mais intelectual. Eu vou muito nessa linha de não substituir, mas começar a preparar o meio de campo para que os meus funcionários, meus colaboradores possam trabalhar com algo mais intelectual a partir do momento que hoje eles trabalham com algo mais operacional. Legal. Bom, a gente vai fazer um intervalo, mas a gente volta já. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Voltei e continuo conversando com Flávio Marques Azevedo, coordenador da graduação em Ciência de Dados e Negócios da SPM. Bom, Flávio, a gente pensar também no uso de dados em tempo real, né? O streaming de dados. Como está crescendo isso hoje em dia, né? E como isso pode transformar a área, as estratégias de negócios no futuro agora? Bom, o streaming de dados realmente vem acontecendo, mas não é como se fosse uma bolsa de valores. A gente sabe que os dados em tempo real podem motivar uma venda ou compra de ações, isso é muito usado no setor financeiro, mas tomar decisões simplesmente pelo fato de alguma coisa acontecer naquele momento é algo que a gente não deve levar muito em consideração. Então, a gente tem o streaming de dados com fluxo contínuo de dados, mas esse fluxo contínuo de dados precisa ser armazenado em algum lugar, em alguma plataforma, porque eu vou trabalhar muito com padrão. E para tomar decisão hoje, principalmente usando o conceito de machine learning, eu preciso treinar. E para que eu consiga treinar, eu preciso desses dados armazenados em algum lugar. A gente só toma uma decisão baseada no streaming de dados em tempo real se for alguma ação crítica. Teve um problema geográfico e aí eu começo a perceber que isso vai impactar em alguma ação. Aí sim, eu preciso tomar decisão em tempo real. Mas muitas das nossas decisões são baseadas em padrão. Para que eu tenha um padrão, eu preciso trabalhar com os dados e treinar a inteligência artificial para que ela consiga prever o futuro. Tem que sempre se perguntar em que ela vai ter algo para previsão de futuro. Legal, isso é super importante também para a gente não imaginar que a gente vai receber esses dados e no momento que a gente recebe já vai existir uma conclusão super importante. Acho que é legal a gente entender essa parte do padrão que você trouxe, né, Flávio? Existe um sistema e esse sistema ele existe exatamente para a gente poder ter o poder de decisão, o senso crítico desse processo todo, né? Por exemplo, a gente não parou para pensar ainda que aqueles vídeos que são sugeridos por um YouTube, aqueles áudios que são sugeridos por um Spotify, tem algoritmos por trás que foram utilizados para que aquela plataforma pudesse recomendar, mas essa recomendação é feita por uma análise de padrão. E esse padrão, como que vem acontecendo? Eu mesmo vou treinando a ferramenta, porque os meus dados vão treinar a ferramenta para isso. Então, o meu padrão de escutar uma música, o meu padrão de assistir a um filme, ela já vai entender e ela vai conseguir me entregar aquilo que eu gosto. E me entregar aquilo que eu gosto, ela já tem por trás essa identificação de um padrão que eu tenho e ela vai procurar acertar. O modelo vai acertar 100%? Não existe modelo que acerta 100%. E aí que entra um pouco da questão de estatística, que é a acurácia do modelo. Se eu tenho uma acurácia de 80%, o meu modelo vai acertar de 10, ele vai acertar 8, que é um número muito bom. Não existe nenhum modelo que acerta 100%. Então, a gente precisa ter esse padrão, que é treinar o modelo para conseguir encontrar um padrão e, a partir daí, a inteligência artificial vai me ajudar a encontrar
fazer uma previsão do futuro, né? Um modelo preditivo a partir daí. E Flávio, como é que a graduação em Ciência de Dados e Negócios da ESPM especificamente está preparando os estudantes para esses desafios, para essas possibilidades e cenários novos? Sempre que eu vou no lugar para falar do curso, a primeira frase, meu slogan, que é Ciência de Dados e Negócios, é o curso de Sistemas de Informação da SPM, formando os profissionais do futuro hoje. Eu não espero o futuro. Para mim, o futuro é hoje. Então, eu preciso deixar o meu estudante preparado para entrar no mercado de trabalho hoje. Então, a gente tem uma preparação com um grande foco em dados, sim, mas a gente não deixa de lado uma parte que é importante para um profissional, que é desenvolver as próprias aplicações. Então, a gente tem, sim, um foco em análise preditiva, visualização de dados, a parte que é bastante importante, né, que me leva a trabalhar como cientista de dados, porém, a gente também tem toda a bagagem para poder preparar o estudante para que ele também seja um engenheiro de dados. O engenheiro de dados, ele vai ser fundamental porque é justamente a parte que envolve toda a preparação para que o cientista de dados atue. Então, a gente atua literalmente nos dois lados, tanto na ciência quanto na engenharia de dados, formando um profissional completo no mercado e que tenha condições de trabalhar em qualquer tipo de empresa, em qualquer área, porque hoje todas as empresas que precisam sobreviver precisam ter profissionais nessa área para poder compor um time para tomada de decisão. Isso é fundamental. Então, o mercado está demandando fortemente essa carreira, né? Esses profissionais. É importante a gente salientar aqui para quem está ouvindo, gente. O mercado está pedindo por vocês. Isso é muito importante. A gente tem mais vagas do que candidatos. E a gente, além de ter mais vagas que candidatos, a gente tem um diferencial que a gente forma um profissional muito mais preparado para entrar no mercado de trabalho. Então, são profissionais que são buscados aqui diretamente na faculdade e a gente tem resultados muito bons. Eu não falo que é 100%, como eu já falei que não tem modelo que acerta 100%, a gente não pode garantir empregabilidade 100%, mas ela tende a 100%. Porque a gente tem estudantes preparados para justamente entrar no mercado de trabalho muito bem preparados para isso. Cenário extremamente promissor, gente. E Flávio, pensando aqui um pouquinho com relação à crise climática. A gente está buscando constantemente, falando muito sobre opções e soluções sustentáveis. Como que isso vai impactar a área de ciência de dados e negócios? Olha, eu não queria entrar nesse assunto porque ele é um assunto polêmico, mas vamos falar em polêmica. É claro que hoje a gente tem uma discussão, principalmente com relação à questão de consumo de energia. Só que o que precisa acontecer? Eu preciso ter as matrizes energéticas que não tenham impacto no meio ambiente. Então, eu preciso de uma matriz energética em que não dependa muito de petróleo, não dependa muito de carvão, e isso faz com que os países precisem repensar. É claro que a gente começa a perceber a movimentação de alguns em voltar com uma geração de energia por meio de energia nuclear. Isso precisa ser realmente avaliado, porque isso pode ser um problema para o futuro. Pela questão de complexidade ou qualquer problema que eu tenha em uma usina nuclear, pode ter um impacto catastrófico, como já aconteceu. Então, esse é o grande problema. Eu preciso de uma matriz limpa. Então, eu preciso de geração de energia renovável e limpa. Esse é o grande dilema. Hoje, a gente tem por volta de 2% do consumo de energia elétrica para a questão de uso em inteligência artificial generativa. Isso é bastante preocupante. Legal, gente. Super importante a gente pensar sempre nessas temáticas, porque elas vão estar aí constantemente e cada vez mais. Flávio, agora para a gente encerrar no nosso quadro Dica de Mestre, eu queria que você contasse pra gente alguma dica que talvez se você tivesse ouvido lá atrás, no comecinho da sua carreira, pudesse ter mudado ou facilitado um pouquinho o caminho para você. Olha, Zá, a gente precisa também colocar aqui a questão geracional. Hoje, a gente tem uma geração totalmente diferente da minha. E antigamente eu não tinha tantos acessos quanto hoje. Na época, a gente não trabalhava ainda com o uso de celular na minha formação. O Google não existia ainda, então a gente tem um outro panorama. Mas eu ainda investiria na questão de preparação dentro do ensino superior, porque é no ensino superior que os estudantes vão ganhar maturidade. Então, como uma dica, não é porque eu coordeno um curso de graduação, mas hoje a gente precisa de profissionais com amadurecimento, e amadurecimento não vem do nada e não é rápido. Então, o tempo que eles passam no ensino superior é o tempo que é muito importante para que eles amadureçam e cheguem no mercado de trabalho com condições de resolver os problemas que o mercado tem
E justamente é isso que a gente precisa. A gente também fala muito com relação à questão de ser superficial. Hoje, com o uso de IA, a gente tem a delegação de muitas coisas que a gente deveria fazer e está delegando para a IA, como leitura, como essa questão de interpretação. Então, eu vejo como muito importante, uma dica é continuar a trabalhar com análise sem delegar para a inteligência artificial. Ela vai lapidar aquilo que você faz. Então, a dica é como continuar estudando, ter um tempo de formação em ensino superior para que não fique nada superficial. Tem que ser realmente muito mais profundo, porque a inteligência artificial ela vai te responder. Só que se você não souber se ela te respondeu certo, você vai tomar decisões erradas. Esse é o grande dilema da geração atual. Resposta tem, né, Flávio? O problema é a gente saber se aquela resposta tá certa ou faz sentido. Isso só a gente vai conseguir saber. Te agradeço muito pelo papo, Flávio. Acho que foi muito esclarecedor. Tem muita coisa acontecendo, então a gente precisa se atualizar sempre. Então acho que foi um papo muito rico. Obrigada, viu? Obrigado pelo convite. E o termo lifelong learning é muito presente, então é preciso sempre continuar a estudar. Isso é o mais importante que a gente tem. Obrigada, Flávio. Espero que o papo de hoje tenha gerado informações valiosas para que você avalie se a ciência de dados é a carreira certa para você. Se você se interessou por essa área, visite spm.br e conheça a nossa graduação. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.